assim, ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim. Uma outra versão, a versão corrigida, está assim. E ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante, ela foi traduzida por Tyndale, depois traduzida para inglês, do inglês para o português. Ela diz assim: eles ouviram os passos de Jeová, que caminhava pelo jardim. Por que eu leio tudo isso, irmão? Não seria melhor ler só uma versão, só para nos dar um quadro, que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus? Era como se a face, era como se eles escutassem o caminhar de Deus, os passos de Deus pelo jardim. Essa era a comunhão que eles sentiam. E tudo isso era experimentado por um espírito vivificado. Sua alma era governada por essa vida no espírito. Hoje, ao contrário, é a nossa alma que está no governo e não o nosso espírito. O homem hoje, ele deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem almático. Por isso que existe esse tanto de transtorno, essas doenças. Por isso que existem pessoas com tantos complexos, complicadas. Por isso que as pessoas estão mentalmente e emocionalmente doentes. Isso é sério, meus irmãos. Agora observe um outro texto, para a gente formar esse quadro e interpretar Gênesis 6:3. Gênesis 3:24. É a última porção desse quadro que eu quero ler. Escute. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observe, uma outra versão, a corrigida, fala assim: uma espada inflamada que andava ao redor. Agora você percebe, irmãos, que quando o homem, primeiro, vamos por partes. Primeiro, aquele homem criado por Deus, Salmo de número 8, versículo 4, diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Veja isso, irmãos. Observe o que eu estou dizendo para vocês. O homem foi criado de uma maneira muito delicada. Salmo de número 8, 4 diz assim: que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. No hebraico é vestistes. Tudo que eu pude mostrar para vocês aqui, mostra como o homem estava vestido desta glória. Como o homem era cuidado por Deus, como Deus se revelava no seu amor para este homem que ele criou, para sua expressão e para sua comunhão. Esse homem, agora ele pecou. Quando ele pecou, a justiça de Deus e a santidade de Deus impedia que o homem voltasse para aquele lugar, para aquela posição e para aquele lugar. Então, o que Deus fez? Ele colocou a espada da sua justiça. E à medida que o homem foi caindo, ele colocou uma sentença. Qual sentença é essa? Meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é... Isso aqui é uma sentença. Agora vamos meditar. O que você me diz quando você lê Gênesis 6:3 com Atos 2:1, quando diz que o Espírito Santo desceu e veio habitar aqueles quase 120? Por que Atos não colocou assim quase 110, quase 150, colocou quase 120? Porque Deus disse: os dias da sua vida serão 120 anos. Deus queria que nós lembrássemos de algo. O que aconteceu, irmãos? Gênesis 6:3 diz: meu espírito não habitará para sempre com o homem. Agora, em Atos 2, nós temos o espírito descendo e habitando quase 120 pessoas. É porque entre Atos, Gênesis 6:3 e Atos 2:1 tem uma cruz. Veio um homem. E esse homem, ele veio em carne, mas ele não foi carnal. Esse homem mudou o rumo das coisas. Esse homem, ele traz tudo de volta à centralidade de Deus. Quem é esse homem? Aquele que venceu o pecado.
aquele que o pecado não encontrou nele lugar, a carne não encontrou nele lugar, embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele foi provado em tudo, não caiu. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem, e este homem tornou a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso modelo. Ele é o homem por nós diante de Deus. Vou repetir. Ele é o homem por nós diante de Deus. Se ele é este homem, Paulo diz, não sou eu quem vivo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vivo. Cristo vive. Gálatas 1,16. Aprove Deus revelar seu Filho em mim, não é para mim, é em mim. Sabe o que significa isso? Dentro de nós existe uma revelação de Cristo. É pouco isso, irmãos? É pouco isso? Não é pouco, irmãos. Não é uma revelação para mim, é uma revelação dentro de mim. Colossenses 3, Paulo diz assim, Cristo é a vossa vida. Em Filipenses 1, 21, o que ele vai dizer? 1, 20, aliás, que Cristo é a sua vida. Cristo é a nossa vida, irmãos. Onde está o grande problema? Paulo vai responder, nós vamos estudar isso mais à frente, é que nós não sabemos o que é estar em Cristo. Participar da sua vida. Tê-lo como nossa vida. Isso tem que ser experimentado no nosso espírito. Se você deixar a alma te dominar, você não tem anelos para orar, para ler a palavra. Você vai ter só busca pelo mundo, pelas coisas do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu te peço no nome de Jesus, tenha a humildade nessa manhã de colocar sua vida na balança. E você vai perceber o que te domina mais, os anelos da carne, os anelos do mundo ou os anelos espirituais. Porque se for os anelos do mundo, alguma coisa está errada. Algo errado. Eu quero te dizer isso. Se são os anelos, se você coloca a sua vida na balança e você vê, eu sou muito fraco na oração. Eu tenho dificuldade com vida devocional. Eu tenho dificuldade de relacionar com Deus na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, o seu espírito está definhando. É tudo que Satanás quer. Se nós não aprendemos este caminho, nós nunca seremos uma igreja avivada. Permita-me voltar a Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Aí ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, nossa vida só pode ser um culto a Deus se nós não entrarmos na forma, no modelo do mundo. Para quê? É propósito dessa frase. Experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós vamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se não ouvirmos a sua voz, a nossa intuição? A minha intuição não consegue fluir. E por que minha intuição não consegue fluir? Porque eu tenho uma vontade imperiosa, uma vontade que me domina. Não é a vontade de Deus. Eu não posso experimentar a vontade de Deus, porque a minha vontade é imperiosa. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Uma pessoa que não se quebranta, um cristão inquebrantável, um cristão que não compreende quebrantamento, sua vontade é imperiosa. A voz de Deus não flui na sua vida. Você vai viver de bengala. Você vai viver de muletas. Você vai viver de sombras. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva a vida cristã no lugar mais alto. Deus não quer que você viva controlando suas emoções com remédios,
Você quer viver a vida cristã, então seja controlada pela vida no Espírito